Bom dia. Bom dia, Mônica. Entrei um cadinho antes hoje para esperar o pessoal chegar com calma. Bom dia. Bom dia. Eu só vejo como poeta, mas eu não sei quem é. Como é seu nome? Bom dia, Val. Oi, Geisa. Bom dia, pessoal. Marcele, querida, que bom te ver. Bom dia. Eita, Val. Tem 2 dias que eu também tenho a sensação de que perdi a hora e acordo assustada antes do telefone despertar. Bom dia, pessoal. Tá chegando aí, tá entrando. Todo mundo já tá com o cafezinho a postos pra gente se aquecer. Enquanto o Marcelo não chega, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que eu acabei de ler numa postagem de alguém que colocou, que eu não me recordo, que eu achei muito interessante, que dizia assim: poucos aqueles que ousam dizer a Deus todas as noites: Senhor, me trate amanhã como hoje eu tratei os meus irmãos. Achei forte, muito forte, assim, muito, né? Chamando muito para uma reflexão. Nesses dias confinados, em que normalmente a paciência da gente é testada, né? Bom dia, pessoal. Vamos esperar o Marcelo entrar aí pra gente poder começar. Na verdade, não são 7 horas ainda, né? Falta aqui 2 minutinhos pelo meu relógio. É só pra gente ir aquecendo. Ué, Marcelo tá aí, gente? Eu tô doida. Não chamei Marcelo. Vamos lá. Acabei de ver, Val. Demorou a aparecer pra mim que ele entrou. É, eu tô aqui há um tempão. E aí, Oi, querido. eu Bom tonto dia. ainda, tô conversando contigo, você falando, fazendo as considerações, mas tudo falando, não apareceu só a imagem. Falei, caramba! Eu mostrei meu cafezinho, falei um montão de coisa, agradeci o pessoal. Ah, meu Deus. Desculpa, me perdoe. Não, Eu sem não problema. Inclusive, percebi dentro do seu ainda. comentário dessa reflexão, eu t... tem gente até sorrindo aí. Dessa reflexão estava falando o seguinte, eu não sei se você assistiu ontem, né? Nem tudo dá para assistir, mas onde eu assisti a Corrente do Bem com a Paula, né? Infelizmente eu não assisti você falando, mas sei que foi muito bom também. E Paula falava exatamente isso, né? Dizendo que nós estamos assim empenhados nessa trajetória, nessa missão coletiva de tudo que está acontecendo agora. Bom dia, pessoal. Aí eu estou ouvindo você falar um tempão aí, eu falei que levantei desde as 6.
a correria e eu tinha entrado, mas eu não aparecia, não, né? Eu falei, Me bem, de repente, na minha visão só via você. Agora eu tô me vendo. perdão, me perdoe. Eu não vi que sumiu Ah, ali, me sem distraí um problema. pouco. Podemos Então, eu não começar? assisti a Paula ontem porque esse horário de tarde é complicado para mim. Eu só consegui fazer o estudo lá no lar porque meu marido colaborou, botou as crianças tudo para dentro de um quarto só e distraiu lá durante Ah, uma hora e pouco. Porque o esse é o nosso horário culto que elas estão é assim, acordadas, ligadas no 220. certo. O nosso culto aqui em casa é segundas-feiras. As segundas é 19h30, 19, 19h30. E nós fazemos o culto no lar há mais de 22, 23 anos, mais ou menos por aí. E é sempre diferente passar pelo Evangelho. Sempre diferente, sempre renovador. É verdade, é Quando verdade. quiser começar, um Vamos lá, abraço então. aí todo mundo aí. Tem muitos amigos, muitos queridos, simpatizantes da doutrina, atuantes. O que importa é que estamos aqui. Gratidão Exatamente. a todos. Bom, nós estamos fazendo a leitura do Evangelho. Essa aqui é a minha versão, a tradução do Evandro Noleto. A minha essa É, aqui já está bem acabadinha, tá? É da algumas, Petit. algumas vezes pode dar alguma diferença de palavras, Isso. mas dá Nosso para sentido é o mesmo. isso, exatamente. A gente está no terceiro capítulo. Uhum. Nós falamos nesse capítulo sobre as muitas moradas, né? Dos diferentes Uhum. estados na erraticidade, das diferentes categorias de mundos habitados, da causa das Uhum. misérias terrenas, das instruções dos espíritos quanto aos mundos inferiores e mundos superiores. E hoje a gente vai entrar aqui no item 13, mundos de expiações e provas, mundos regeneradores, que vai até o item 18, ok? Como o Certo. Marcelo escolheu fazer a prece final, então eu faço a inicial para a gente poder começar já. Sim, Vamos lembrando que vamos conversar hoje sobre do item 13 ao 18, certo? exatamente. Então, show. Vamos lá. Deus, nosso Pai, de amor, bondade e, sobretudo, de justiça perfeita, aqui nos colocamos de coração aberto, com nossas mentes e nossos pensamentos voltados para o aprendizado, para a leitura edificante, atraindo assim os bons espíritos ao nosso lado, nossos mentores, que possam nos intuir, compartilhar conosco desta manhã, que a nossa energia consiga chegar em cada casa que nos escuta, em todo o decorrer do dia, acalmando as angústias, as preocupações, pondo esperança de dias melhores em nossos corações, que a gente consiga ser luz a emitir essas boas vibrações ao redor das nossas casas, para os nossos vizinhos, sobretudo para aqueles que não conhecem a mensagem consoladora de Jesus e que com certeza encontram mais dificuldade nos momentos mais sombrios, Senhor. Compadeça-te, Pai, destas almas que sofrem em torno do mundo, que perecem os males da carne ainda provenientes do estágio evolutivo em que nos encontramos. Nos ajude que essa depuração ocorra com o maior aprendizado, que nós possamos então passar por tudo isso e terminar esse ciclo ainda melhores, Pai. Te agradecemos mais uma vez, rogando que continue conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Dora, só um instante, eu gostaria de aproveitar esse momento e mandar um grande abraço fraterno para a turma da SEJ, da Sociedade Espírita Joana de Ângeles,
porque eu estava agendado para hoje, tá falando sobre um tema de Chico Xavier, em razão do aniversário, né, que ele faz aniversário nesse mês de abril, se eu não me engano, no dia 2. E o tema era semeadura, mas em razão das nossas prevenções, hoje eu estou aqui, e que também não sei se vai ter alguém aqui da CEJA, mas que todos sejam envolvidos dessa forma. Podemos começar. Com certeza. Começa você lendo, eu lendo? Pode começar, já que eu já falei bastante e Não, já fiz. tá. Qualquer coisa você lê uma parte, eu leio uma parte, a gente combina aí, tá bom? E a gente E vai assim, parando para fazer os comentários. isso, porque eu gosto de ler um trechinho e comentar, porque senão foge, tá bom? Sim. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 13, Santo Agostinho, Paris, 1862. Que vos direi dos mundos de expiação, que já não saibais, uma vez que é suficiente observar a terra que habitais? A superioridade da inteligência em um grande número de seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos mal saído das mãos do Criador. As qualidades que trazem consigo ao nascer são a prova de que já viveram e realizaram um certo progresso, mas também os numerosos vícios aos quais são penosos são um indício de uma grande perfeição moral. É por isso que Deus os colocou num planeta atrasado para expiarem aí seus erros por meio de um trabalho difícil, enfrentando as misérias da vida, até que tenham mérito para ir a um mundo mais feliz. A expiação é cumprir uma pena, né? Como se fosse eu não gosto de usar esse termo, como se fosse um castigo, né? Mas é uma forma de para ressarcir o nosso passado. Só um detalhe aí, é interessante Hum, que quando ele começa, ele fala assim, a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que ela não é um mundo primitivo. E foi sim, justamente o advento dessa inteligência, da capacidade de raciocinar, que permitiu que o espiritismo surgisse, né? Porque ele se sim. baseia justamente na fé raciocinada. A gente alcançou um Uhum. estágio em que a gente era inteligente o suficiente para usar a lógica para fazer as nossas escolhas. Ou seja, mesmo no mundo de provas e expiações, nós podemos contar com a série de espíritos ilustres, cientificamente falando, para que alavancasse esse progresso, né, nas nossas Exatamente. necessidades. Pode continuar? É porque é grande, é melhor a gente reservar alguns comentários sobre o quadro com horário, com tempo. Não, relaxa, Marcelo. Vai dar tempo. A É? gente, a gente Então tá bom. tem Então tá paciência. bom, vamos lá. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram aí em expiação. As raças que chamais de selvagens são espíritos apenas saídos da infância e que aí estão. Nós temos aqui um breve comentário. Nós podemos, em A Caminho da Luz, né? Psicografia de Chico Xavier, se eu não me engano, Emmanuel, e Brasil, Pátria e Coração, né, do Mundo, também de Humberto de Campos, relatam sobre essas raças e falam sobre esse conhecimento, né? Fala desde as primeiras raças povoando o globo, nosso orbe. E é muito interessante quem puder estar lendo esses dois livros, né? Brasil, Coração do Mundo e Pátria de Evangelho, pelo Espírito de Humberto de Campos, e A Caminho da Luz, né? Que é por Emmanuel. Esse A Caminho da Luz, no começo, assim, eu até ficava assim, eu relutei um pouco para ler, que eu achava assim que o nome era tão indicativo, né? Caminho da Luz, Nosso Progresso, e na verdade é um livro muito interessante, é muito científico, e que nos faz falar, e fala muito da Gênese também, da nossa Gênese. Entretanto, nem todos os espíritos encarnados na Terra se encontram em expiação. As raças que chamais selvagens são espíritos apenas sérios da infância que aí estão, por assim dizer, educando-se e devolvendo em contato com espíritos mais avançados. Em seguida, vêm as raças simplificadas, formadas por mesmos espíritos em progressos. Essas são, de certo modo, as raças indígenas da Terra, que progrediram pouco a pouco, no decorrer de longos períodos seculares, conseguindo algumas delas atingir o aperfeiçoamento intelectual dos povos mais esclarecidos. Tá, só um parêntese aí. A Uhum. respeito dessas coisas da raça e tudo mais, é importante a gente frisar que a gente não deve nunca fazer um diagnóstico, né? De dizer que, Sim. confirmar que alguns povos que têm uma cultura mais atrasada, mais materialista, ou que têm uns Uhum. comportamentos que a gente julga assim, mais selvagens, vamos dizer, vamos usar essa palavra, a Uhum. gente não pode fazer esse diagnóstico de que são necessariamente espíritos atrasados, né?
Razão pela De qual nada. nem sempre o É. mais civilizado ele é superior. Isso é muito relativo. Até porque nós não somos espíritos primitivos, como foi falado no primeiro parágrafo, né? É igual quando Exatamente. a irmã ontem, esqueci o nome dela, que maravilhosamente vocês estiveram aqui conversando sobre, fazendo culto. Ela Valéria. fala, que eu tenho, a Valéria, eu tenho pouco tempo, você não diz nada, né? Porque pode vir aquele que não conhece nada da doutrina espírita e está muito além de nós, porque nós estamos falando de espíritos milenares, não estamos Exatamente. falando de uma encarnação, né? Porque muitas vezes nós estamos aqui e passamos o verniz, porque muitas vezes não existe congruência no que nós pregamos e no que nós fazemos. Mas a doutrina é exatamente isso, ela nos coloca de frente, mostra assim, olha, você tem condições. Vai exercitando, vai falando para os outros que você vai aprendendo, um dia você melhora. Não importa que os outros não estão muito lá na frente. Quer Exatamente. Pode ser. continuar? Então, eu vou lá. Os espíritos em expiação, se nos podemos exprimir desse modo, são exóticos na Terra. Já viveram em outros mundos, dos quais Na foram minha tradução, excluídos. desculpa, na minha tradução, assim, são como os estrangeiros. Eles tiraram essa palavra exótica, são como os estrangeiros. Dá para entender também. Sim, é um sinônimo até mais fácil de compreender. Dos quais É, foram incluídos em consequência da sua obstinação no mal e por se constituírem em causa de perturbação para os bons. Foram convidados a sair de orbes que seguiram o seu progresso e vieram para cá. Tiveram de ser degredados por algum tempo para o meio de espíritos mais atrasados, com a missão de fazer que estes últimos avançassem, pois que levam consigo inteligências desenvolvidas e o germe dos conhecimentos que adquiriram. É por isso que os espíritos em punição se encontram no seio das raças mais inteligentes. São para estas também que as misérias da vida se revestem de maior amargura, por haver nelas maior sensibilidade e por serem mais provadas pelas contrariedades e desgostos do que as raças primitivas, cujo senso moral se acha mais embotado. Então, perfeito. então, é, quer falar? Posso falar. Pode falar, pode falar. Nesse trecho aí, eu não estava observando, não estava me tendo a leitura, não observei se alguns irmãos devem ter comentado, né? Porque eles podem fazer interação também através do seu comentário. Mas eu tenho quase certeza que muitos, quando leu esse trecho se reportou, né? Os exilados de Capela, que seriam nós. Seriam outro orbe que fomos convidados, né? Muitos de nós, já não podemos afirmar, a se retirar e utilizar tudo que foi aprendido, porque o progresso não estaciona, aqui na nossa querida Terra. Então, assim, é o processo que a Terra também está passando. Aqueles que Sim, foram endurecidos, que não quiserem aceitar e querer atravancar esse progresso, vai ser convidado a sair da Terra. Então, assim, é muito interessante. E quando fala dessas raças de inteligência, num dos dois livros que agora eu não consigo distinguir, se alguém lembrar, por favor, coloca aí para nós recuperarmos a memória. Um desses dois livros que eu mencionei, A Caminho da Luz, ou então do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala do povo egípcio, que era um povo muito inteligente cientificamente, tanto que até hoje são estudadas as pirâmides, as ciências, astrologia, astronomia, matemática, de outras ciências. é no caminho da luz. No Brasil, coração do mundo não fala disso, não. Né? Então, é Caminho da Luz, então. Que eu faço sempre a confusão que as duas tratam de assuntos semelhantes. E aí, falava desse povo egípcio, e esse povo, eles tinham inato com eles, interiormente, uma tristeza muito grande. Aquilo tudo que fazia, que realizava, tristeza muito grande. Diz que as pirâmides, todo esse conteúdo que eles deixaram, era para registrar que eles passaram por aqui. Mas eles acreditavam tão fortemente na reencarnação que sabiam que o mundo deles não era aqui. E É que a eles teriam melancolia. passado. Oi? A melancolia, É a né? Aquela melancolia. coisa de que. Exatamente. Ok. Pode continuar. Vamos lá. Item 15. A Terra nos oferece, pois, um dos tipos de mundos expiatórios cuja variedade é infinita, mas que tem, como caráter comum, o fato de servirem de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. Esses espíritos têm aí de lutar, ao mesmo tempo, com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e Uhum. árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo reverta em proveito do progresso do espírito, né? Então, as vicissitudes que o planeta ainda
nos oferta, inclusive com as coisas da própria natureza, elas também fazem parte desse exercício, desse burilamento, né, dos espíritos aqui encarnados. O interessante é como que isso cria uma consciência para nós, né, Dorothy? Por exemplo, um tempo atrás, e eu costumo dizer, embora você deve ser bem mais nova do que eu, é que nossa geração é privilegiada, mas você também acompanhou vários inventos, vários progressos tecnologicamente falando. E ao longo do tempo, na minha época, por exemplo, de criança, ninguém falava, tinha preocupação de onde jogar o lixo, como tratar a terra, o que não fazer com o rio. Era uma coisa ou outra, né? Não vai jogar lixo, mas não se importava. Era um papelzinho que brincava, um saquinho plástico, brincava de botar varinha e queimar, e sair pingando assim no lixo, assim, tempo de fazer incêndio. Eram brincadeiras assim que nossas crianças devem tomar parte. Mas passamos. Mas hoje já tem, as crianças já nascem já com essa coisa assim, temos que, né? Eu lembro que meu netinho uma vez, né? Ele falou para mim, ele tem 3, 4 aninhos, falou assim, pô, olha a água, olha como é que foi. Ele usou um termo muito interessante, né, em relação à água, para poder a gente não desperdiçar a água, respeitar a água na natureza. E hoje, nós, às vezes, as pessoas às vezes acham que é exagero, mas é uma verdade. Quem não se incomoda? A grande parte se incomoda quando jogamos papel no chão. E esse cuidado da natureza, ela mostra que ela é viva, que ela faz parte desse nosso corpo físico, ela faz parte de tudo, desse turbilhão de coisas. E hoje nos faz refletir. É Por isso que a verdade. palavra do Evangelho, a Bíblia, o livro dos Espíritos é sempre atual, porque nós vamos desenvolvendo ao longo do tempo o nosso cérebro, o nosso intelecto, para compreender melhor essas ações e pensar no que nós estamos de fato fazendo. Exatamente. Quer fazer algum comentário sobre esse item 15, Então, você? podemos Tá. seguir. Aí Pode ele, ler. ele finalizou assim, é assim que Deus, em sua bondade, torna o próprio castigo proveitoso para o progresso do espírito. Então, podemos observar aí também que em tudo que aparentemente é um castigo, mas se nós tivermos olhos para ver, que onde Paula falou muito desses olhos da alma, e não esses olhos físicos, que muitas vezes nos deixam muito cegos, né? Que é mais juiz, às vezes, do que olhos. Nós vamos ver que em pandemias e situações de crise, crises, nós começamos a olhar um todo, começamos a ter ideias, inspirações de um para o outro, né? Se autoajudar. Como que surgem coisas boas nesse momento? Com certeza. Vamos lá. Mundos Regeneradores. Santo Agostinho é outra, né? Outra comunicação. Paris, 1862, item 16. Entre as estrelas que cintilam nos céus azulados, quantos mundos há como o vosso, destinados pelo Senhor para expiação e provas, mas também entre eles mundos mas há também entre eles mundos mais infelizes e mais felizes, bem como há mundos de transição, que podemos chamar de regeneradores. Cada sistema planetário, girando no espaço ao redor de um centro comum, tem à sua volta mundos primitivos, de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos falaram dos mundos onde a alma recém-nascida é colocada ainda ignorante do bem e do mal, para que possa caminhar para Deus, senhora de si mesma na posse de seu livre-arbítrio. Ele Como fala aí sabeis? já do estágio de humanidade, né? Porque na posse do Uhum, livre-arbítrio não é exatamente no estágio de mônada, é já sim, no estágio de humanidade, em que a gente já... coletividade, né? Do coletivo, né? Uhum. Como sabeis, as grandes capacidades que a alma possui lhes foram dadas para fazer o bem, mas, infelizmente, as que fracassam. E Deus, dando-lhes novas oportunidades, permite que nesses mundos de encarnação, se depurem, se regenerem e se tornem dignas da glória que lhes está reservada. Ele fala, acho que em dois sentidos, porque ele fala em termos de humanidade e fala que no outro parágrafo que é à frente, que eu li depois, é que ele coloca que ela mas felizmente, Deus dando novas oportunidades, ele fala aqui dela, ela em si, da alma em si, né? Quando o ser humano, cada um de nós, temos uso do nosso livre-arbítrio, que na verdade é para o bem, utilizamos de formas errôneas. Uhum. E o interessante aqui que Santo Agostinho ele relata outros mundos regeneradores, mas na entrelinha dessa minha tradução, dá a entender como se a Terra não fosse, né?
Mas nós Não é temos que mesmo. lembrar... Oi? Ainda não Oi? é. Ainda não é de Ainda não regeneração. é. Mas Sim. temos que lembrar que se Capela foi prova expiações e passou para a regeneração e tivemos que sair de Capela, muito de nós, possivelmente, a Terra também vai acontecer isso. Só que ele está mostrando esse livro aqui, essa comunicação, ela data anos anteriores, né? Ela Sim. ainda não é, mas tornar-se-á. E outros há que sejam somente regeneradores. Então, porque temos no conhecimento também que na casa do Pai há muitas moradas. É justamente o título desse capítulo, né? Desse terceiro capítulo. Há muitas Agora moradas. eu olhar agora. Eu falei depois que eu fui ler. Certo. Quer É isso mesmo. continuar? Vamos lá, vou lá. Item 17. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende neles encontra a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Certamente, em tais mundos, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Neles não há mais o orgulho que emudece o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Perfeita equidade preside às relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para ele, cumprindo suas leis. Muito interessante ele dizer isso, que todos Eu estava reconhecem pedindo Deus até para e você. tentam Eu até caminhar pedi para você ele. parar para comentar mesmo. Eu pedi você parar para comentar e você parou. Ah, Porque ele não diz aqui, todos são espíritas e tentam caminhar para ele. Não, não foi isso que ele disse. Ele disse, todos reconhecem Deus, né? Que o caminho até Deus é um percurso muito individual. A maneira como cada ser se liga à divindade, ao seu eu divino, e se liga e tem uma noção de Deus, uma forma de caminhar, né, para essa divindade, ela é muito particular. E não quer dizer que a gente seja o detentor da verdade. tem uma pergunta aí. Diga, permita É, a pergunta: como o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, se remete à época atual em diante? Então, a gente não vai adentrar nisso, porque não é o tema, senão a gente foge demais. Mas o Brasil, ele é a pátria do Evangelho, só que assim, antes dele ser o evangelizador, ele precisa que as pessoas aqui encarnadas sejam evangelizadas. Não sei se você que me fez a pergunta já leu essa obra, né? Tem diversas palestras até no meio espírita que tratam sobre essa obra Brasil, Coração do Mundo e que realmente à primeira vista, mediante o que a gente percebe, né, na sociedade, é difícil a gente aceitar. Como assim Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, com tantas atrocidades que ainda acontecem dentro do nosso país? Mas quando você adentra essa obra e tem olhos de ver que a missão espiritual é muito diferente da missão material. A gente se sim. prende muito aos olhos da matéria e a gente acha que esse resultado da Pátria do Evangelho ele tem que ser visto aqui materialmente e fica sempre se comparando com os países da Europa, com outros países, quando na verdade missão espiritual é uma coisa que está completamente fora da matéria e é algo que a gente está desenvolvendo, né? Quando Jesus chama Ismael para que faça aqui nessas terras a pátria do Evangelho, não quis dizer que naquele momento aquilo já era transformado, mas que tinha a missão espiritual de ser a pátria do Evangelho. E é essa missão espiritual que a gente está desenvolvendo. Eu aconselho a procurar palestras, né? Porque às vezes o livro ainda fica difícil, ainda mais se for uma leitura sozinho. Mas algumas palestras que tem na internet, até na Suave Caminho, há alguns dias a gente colocou lá a divulgação de uma palestra que já teve, que já ocorreu, no Instagram da Suave Caminho tem esse link, e para você compreender melhor isso. Fala, É um Marcelo. gancho, me permita um gancho. Sim, Quando foi transplantada essa semente, na verdade, ela já tinha sido plantada, né? O que fizemos do Evangelho do Cristo lá no Velho Mundo. Então, como você colocou muito bem, o livro vai discorrer melhor. Porém, quando ele chega até a Terra do Cruzeiro, a Terra da Promissão, como esperança, e que nós temos feito, nos preparado, tem até aquela música, o que fazer de especial?
não é exatamente para o espírita, é para o cristão. O que nós estamos fazendo dessa semente? E no momento atual, o que depende de nós, a gente pode achar assim, poxa, mas eu não trabalho em área essencial, em hospital, eu não trabalho levando alimento, mas o que eu posso fazer? Está difícil ficar em casa? Está difícil ficar em casa, tá? Mas o que podemos fazer, o mínimo, é nos agregar a essa equipe, essa falange de protetores, não só do Brasil, mas de todo o orbe, porque o Brasil é uma terra da promissão. As pessoas, apesar de tudo isso que aconteça por nós mesmos, né, na coletividade, é uma terra que recebe, é uma terra que tem carinho. Então, agora é o momento de cuidar, é o momento de nós vibrarmos positivamente, né, nessa esfera de luz, não para ser melhor do que povo nenhum, porque nós somos espírito, todos são irmãos, a terra é um orbe só. Mas a nossa grande tarefa é consolar e não levar ao desespero no momento atual. É praticar o evangelho, é o máximo de ser congruente com o que nós falamos. E sabemos o quanto é difícil. Porque não existe juiz, o juiz está dentro de nós. Vamos Sim. seguir? Vamos, só um Nesses detalhe. mundos... Ah, tá, perdão. A responsabilidade individual nesse processo. Porque a gente olha Sim, para o sim. coletivo, né? Para a terra, Não, para o país, para o Brasil, e pensa assim, mas o Brasil tinha que ser a pátria do evangelho, mas o que eu tenho feito aqui dentro para colaborar para isso, né? Bom dia, minha mãe que chegou aí, tá dando bom dia. É? Ah, bom dia a todos os outros aí, tá? E eu estou sentindo que as pessoas estão um pouquinho caladas, até que a nossa irmã fez uma pergunta, né? Vamos Eu lá. acho que a gente está Nesse... falando demais, Marcelo, vamos embora. É verdade. Eu continuo para parar de falar ou você continua? É nesses mundos. Estou com o dedinho aqui Pode ir já lá. dando calo. Pode Nesses ir. mundos, a felicidade perfeita ainda não existe, mas o começo da felicidade. O homem ainda é carne. É por essa razão que está sujeito aos sofrimentos da vida, dos quais apenas os seres completamente desmaterializados estão livres. Ainda, ainda há provas a suportar, mas já não são as angústias dolorosas da expiação, ou seja, as nossas provas já não são mais essas. Comparados à Terra, esses mundos são muito felizes e muitos de vós ficariam satisfeitos de habitá-los, pois são a calma após a tempestade, a convalescença após uma doença cruel. O homem, menos preocupado com as coisas materiais, tem melhor noção do futuro, compreende que há outras alegrias que o Senhor promete aos que se tornam dignos, quando a morte levar seus corpos para lhes dar uma verdadeira vida. Ou seja, é um estágio que nós não alcançamos, nós sabemos, né? Estamos em provas e expiações, mas todo momento de transição, ele vai gerar ranger de dores, vai gerar grandes dificuldades, culminâncias, né? Mas eu lembro também que quem é de nossa época, né? Não vou dizer que tu vou falar muitos de nós, até anteriores, sabemos que quando acontecia, às vezes, um homicídio, uma situação difícil, a maioria das pessoas iam, sorriam, faziam chacota, não que não aconteça hoje. E as pessoas eram mais endurecidas. Hoje em dia, as pessoas são sensíveis, nós somos capazes de chorar com a notícia que passa na TV, do outro lado da Terra. Somos capazes de nos emocionar com o irmão do lado, com o irmão distante, né? Uma notícia que nos atinge assim no cume do coração. Isso é evolução. Isso é evolução que nós estamos do individual para o coletivo, né? Já não temos aquela coisa de correr para ver aquela notícia, já nos distraímos de certas notícias, já somos mais seletivos, mas também temos que ser compreensivos. Porque se nós já alcançamos, isso não significa dizer que somos superiores, não. Temos que continuar a marcha. Porque outros farão esse caminho também, né? Porque tem tantas outras coisas que eu preciso melhorar, que eu preciso melhorar, que eu preciso me apontar. Mas a natureza não dá saltos, você também tem que ter caridade para com você. E muitas vezes nos achamos indignos até de fazer uma prece. É um grande equívoco. Temos que fazer sim a prece como aquele fariseu, bater no peito, falar, né, falar das nossas dificuldades, mas sempre ter oportunidade de falar com Deus e de levar a boa palavra. Quer comentar? Vamos lá. Tá me gostando aí, tá? Pode seguir. Isso aqui não é palestra. Depois você puxou aí. Nada? Vamos lá, vamos falar.
É então que liberta, a alma planará acima de todos os horizontes, né? Quando já estiver na vida verdadeira. Não mais haverá sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas de amor e de caridade que emanam do seu seio. Ele fala aí quando deixa o corpo, né? Essa alma mais burilada, ela mais leve, mais liberta, ela se torna após o desencarne. Isso que é, né? Igual na gravação, né? Tomando café aqui com vocês, ouvindo a palavra, muito bom. Aí fazendo desconto que o café tá quentinho, tá nada, tá frio. É só a gravação. Agora já esfriou. 18, para a gente finalizar aí a leitura. Mas nesses mundos o homem ainda é falível, né? Nos mundos regeneradores. E o espírito do mal não perdeu completamente o seu império. Não avançar é recuar. E se o homem não se houver firmado bastante na senda do bem, pode recair nos mundos de expiação, onde o aguardam novas e mais terríveis provas. Antes de eu fazer o último parágrafo, só um parêntese, né? Não quer dizer que aquele que recue, que não avance no mundo de regeneração, ao ser transportado para um mundo de expiação, para poder reafirmar lá o seu progresso, não quer dizer que ele está repetindo, né, de ano, retrocedendo, retroagindo, porque isso não acontece com o espírito. Isso não acontece com o espírito. Ele estaria, no caso, tendo uma nova oportunidade de ser útil em um outro orbe que tivesse um pouco mais atrasado que ele, porque tudo se aproveita, né? Ninguém, para você ver, até mesmo os espíritos que são exilados, eles são de grande utilidade num outro local. Eles não estão indo para a masmorra, para o castigo, para um inferno perpétuo, não. Eles vão ser aproveitados naquilo que eles já conseguem fazer, naquilo que eles já caminharam. E isso é muito importante para a gente focar justamente naquilo que a gente já brilhou, naquilo que a gente já concluiu. É claro que a gente tem as nossas sombras ainda, mas os nossos mentores, Jesus, a espiritualidade, nos incentivam naquilo que a gente já conseguiu transformar. Porque é com isso que a gente vai avançar. Se a gente ficar se prendendo sempre às nossas sombras, a gente realmente não avança. Mesmo que a gente seja exilado, convidado aí para um orbe em que ainda não atingiu o progresso, lá a gente vai estar sendo útil naquilo que a gente já conseguiu. Isso é muito bom, isso representa a bondade de Deus realmente, né? E não um castigo. É verdade. E pegando a sua fala, quando fala que avançar, as dificuldades que nós temos e caímos em erro, vamos cair, né? Exatamente, acontece no mundo de regeneração, gente. E vamos cair várias vezes e nós também não vamos achar que não vamos nos equivocar. Nós sabemos que isso é muito do individual, né? É a questão individual minha, do Marcelo, do Alice, todos vocês e todos nós. Mas nós temos que entender também que as nossas quedas, nem sempre elas são arrastamentos nossos só. Nós muitas vezes caímos e atingimos pessoas, atingimos núcleos familiares, nós acabamos criando desamores, angústia, falta de perdão, por conta, muitas vezes, de nossos equívocos. Então, assim, não é uma fala moralista, até porque eu também tenho minha dificuldade, todo mundo tem. Mas nós temos que pensar muito, assim, para não trazer consequências, não só para o outro, porque quando o coletivo, porque nós estamos interligados. É o coletivo, é o esposo, é a esposa, é o filho, é a filha, é o avô, é a avó, são os amigos, são aqueles que você não conhece, mas fala, eu não conheço, é lá de fora, tá? E vamos acumulando desafetos, porque nós já sabemos que nós temos que nós realmente somos muito divinos, sim. E que nós já temos muita coisa para melhorar, mas nós também temos muitos desafetos do passado. Já carregamos uma carga do passado, que graças a Deus, com nível de esquecimento, nós não lembramos. Então, nós temos que evitar esse desafeto agora. Essa noite eu fiz a prece para poder estar aqui com vocês hoje. E durante a noite eu tive contato com duas pessoas que tive uma situação pessoal de desafeto e que, do sonho, no desdobramento, claramente, né, eu queria estar com a pessoa, minha mãe falou, não, não é melhor não estar agora, não.
Aí eu falava assim, não, mas eu perdoo, foi difícil, mas eu perdoo. Então eu lembrei a outra passagem. Antes de levar a sua oferta ao altar, né, que Deus fala para nós, ou seja, antes de eu estar aqui fazendo culto conosco, vá e reconcilia para que ela tenha valor. Sim. Porque não vamos estar sendo congruentes. Ah, mas eu não foi injusta a pessoa comigo naquela situação, tá? E quantas das vezes somos injustos com o outro? Nem sequer damos um bom dia no dia a dia, nem sequer, né, expressamos, deixamos nos cegar com essa visão que nós temos física. Vamos lá. Faltou o último parágrafo, né? Pode? Contemplai, pois, à noite. Desculpa, já me empolguei. Não, somos Contem- nós. Vamos lá. Contemplai, pois, à noite, a hora do repouso e da prece, a abóbada azulada e das inúmeras esferas que brilham sobre as vossas cabeças, indagai de vós mesmos quais que as conduzem a Deus, e pedi-lhe que um mundo regenerado vos abra seu seio após a expiação na terra, né? É, Que a gente é contemple verdade. a grandeza do universo, né? E o quanto que às vezes a gente se prende a problemas tão ínfimos comparado à imensidão da existência, até mesmo da nossa existência, que é a eternidade. O que é É às vezes um verdade. problema que é um cisquinho perto de tudo que a gente tem ainda para viver e do que a gente já viveu. É verdade. Ô, Dora, deixa eu fazer um comentário aqui, porque assim, leitura, nós prestamos atenção no que o outro fala e que as pessoas participam, né? Teve um irmão, uma irmã que passou o nome, que fala para não nos equivocarmos, né, em relação ao nosso o plano de regeneração, que ainda não é o divino, né? De fato, é caminho, é vias, né? Mas a própria leitura diz, não é um mundo de felicidade ainda, mas já ficaremos muito felizes. Sim, Porque, né? Inclusive tem aquela passagem de Jesus que fala, né? A felicidade não é deste mundo, né? Mas nós já podemos ser felizes aqui, exercitar essa felicidade. Tantas coisas boas acontecem, né? Quantas crianças são alfabetizadas em instantes e não tomamos nem conhecimento? Quantos nascem, quantos brincam, quantos dentro da dificuldade encontram alegrias, né? Aprendizados. Estamos chegando aí no nosso momento final, né? estamos. Antes da gente finalizar, esse item 18, você vê como é que uma coisinha rende a beça, né? Seria o suficiente. É a Geisa que fez esse comentário, Marcelo. Ah, ok, Geisa, valeu. É porque já tinha passado ali, eu fico com medo de enfiar o dedo aqui para voltar. Aí tiro todo mundo e saio do lugar. Já viu como é que Então, a pessoa vai esse item tecnologicamente 18, falando, né? nesse item 18 que ele fala, né, que aquele que não avança, ele é aproveitado num outro Sim, local, dentro daquilo que ele já caminhou, isso é nos o caso faz da Terra. pensar, isso nos faz pensar que como a Valéria colocou agora, a Val colocou agora há pouco, né? Dizendo que nós somos hoje a melhor versão de nós mesmos. Então não adianta a gente Sem procurar dúvida. lá nas encarnações anteriores. Se o espírito não só progride, então hoje eu sou a melhor versão de mim. Então não há ninguém que possa Ele dizer pode que já não progredir e tem, pode estacionar, né? Não é isso? Ele pode progredir e pode estacionar. Ele não vai mas não retroagir. recuar. Isso. Então, assim, Sim, não há ninguém que possa dizer, no atual estágio que a gente está, que não tenha algo a oferecer. Mesmo que a gente não acompanhe o progresso do nosso planeta, nós teremos algo de bom a oferecer onde quer que nós estejamos, né? Todo caminho, todo passo que a gente dá, ele não é em vão, ele é aproveitado. sim. Principalmente quando o objetivo, o propósito é o bem. Por isso que Exato. quando às vezes você está numa situação muito difícil, quer ficar sozinho, então está num banco de praça ou num ônibus, né? Quando podia ter esse contato, às vezes ali um coração puro de uma criança, Deus semeia dentro dela a resposta do que você precisa ouvir naquele momento. E isso vai ser do inculto, vai ser do ignorante, do não letrado, né? Exatamente isso aí. Exatamente. Viu? Deu Vamos lá? tempo. Passamos só É, 10 minutinhos, nada ah, demais. né? Então tá tranquilo, né? Então, gente, eu estava falando com a Dora, né? Eu procuro que eu estava assim, eu encontrei um livro, que é esse aqui, um texto, né? Pelo Espírito de Leão Lúcio, Jesus no Lar, que é conhecido de muitos de vocês, né? Franciscano Xavier. E foi uma lição que caiu segunda-feira no nosso culto no lar. E vocês sabem que eu tenho mania de música, né? Então não vai dar para fazer os dois. Vou ficar com o livro
Aí talvez na oração eu boto um trechinho da música, ela é muito pequenininha, não briga comigo, não, tá bom? Se ela é Já pequenininha, faz os dois, Marcelo. pode, ai. A pessoa gosta de quebrar protocolo, isso não é, isso é terrível. Você imagina o quanto é difícil para esse espírito de mandar todo mundo se abraçar, né? Agora que não pode se abraçar, é o abraço virtual, beijar, mas assim, mas está sendo também muito bom. É muito importante falar isso agora. É muito bom porque nós estamos descobrindo o quanto fazemos falta um para o outro, É o quanto verdade. nós podemos trabalhar, mesmo aparentemente inativos, né? Quantas coisas em casa, o quanto a gente se aproxima da família, do filho, da esposa, e quanto a gente pode até se desculpar mesmo, porque às vezes o corre-corre do dia a dia, nessa coisa do capitalismo, tem que levar para casa o pão, tem que fazer isso, outro, você não consegue ver. Então, assim, eu peço permissão antes, rapidinho antes da leitura, agradecer a Deus, a Jesus e todos esses profissionais que estão trabalhando por nós, que estão se dedicando, desde a pessoa que está varrendo a rua, que hoje nós sentimos que, olha, no hospital, né? Se o médico não for, não chegar logo, dá para segurar um pouquinho. Se a enfermagem não chegar, dá para segurar um pouquinho. Mas se o serviço geral não tiver, vai ter que fechar as portas. Então, é o poder do trabalho, como a Teresa, o trabalho dignifica, né? O trabalho do entregador. Você de ouvir um entregador falando que ele ficou muito feliz que as pessoas nem olhavam para ele. Agora agradece quando ele leva uma coisa em casa. Então, assim, tem muita coisa maravilhosa acontecendo. Tem E a sim. lição, tá? A lição é a 14, a coroa e as asas. Muito interessante. Vamos lá. Quer falar alguma coisa? Não, pode ir. Tá. Comentava-se na reunião, esse livro ele foi feito pela espiritualidade. Cada lição trata-se de uma lição de culto no lar, onde Jesus participava com seus discípulos, né? Então era a lição na casa de Pedro, na casa de Filipe, de um de outro, e Jesus dava sua mensagem final, ele ilustrava e dava sua mensagem final. A coroa e as asas. Comentava-se na reunião as glórias do saber. Quando Cristo, para ilustrar a palestra, contou despretensioso um homem amante da verdade, informando-se de que o aprimoramento intelectual conduz à divina sabedoria, atirou-se à elevação da montanha da ciência, empenhando todas as forças que possuía no decisivo cometimento. A vereda era sombria, qual obscuro labirinto. Contudo, o esforçado lidador, olvidando dificuldades e perigos, avançava sempre, trocando de vestuário para melhor acomodar-se às exigências da marcha. De tempos a tempos, lançava-se à margem da estrada uma túnica que se fizera estreita, uma alpercata, né, uma sandália que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova, até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde um representante de Deus lhe surgiu ao encontro. O emissário cumprimentou, abraçou e revestiu-lhe a fronte com deslumbrante coroa de luz. Todavia, quando o vencedor do conhecimento quis prosseguir adiante, na direção do paraíso, recomendou-lhe o mensageiro que voltasse atrás dos próprios passos, a ver o trilho percorrido, e que de sua atitude na revisão do caminho dependeria a concessão de asas que lhe seria possível voar ao encontro do Pai Eterno. O interessado regressou, mas agora auxiliado pela fulgurante auréola de que fora investido, podia contemplar todos os ângulos da senda, antes inextricável ao seu olhar. Não conteve o riso diante das estranhas roupagens que os viajores da retaguarda se vestiam. Aqui notava uma túnica rota, a colar uma sandália extravagante. Peregrinos inúmeros se apoiavam em bordões quebradiços, enquanto outros se amparavam em capas misérrimas. Entretanto, cada qual, com impertinência infantil, marchava senhor de si, como se envergasse a roupa mais valiosa do mundo. O vencedor da ciência não suportou as impressões que o quadro lhe causava e abriu-se em frases de zombaria, reprovando a Clemente a ignorância de quantos seguiam em vestes ridículas ou inadequadas. Gritou, condenou e fez apodos contundentes. Dirigiu-se à comunidade dos viajantes com tamanha ironia que muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Após amaldiçoar todos indistintamente,
voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir, sem detença, ao encontro do pai. Pode continuar, Marcelo. A amiga Tá, está só agradecendo, dizendo tá. que Depois, conheceu se a você casa. dá uma ligadinha, Coisa tá? Para mim não muito bonita, interromper, querida. por favor, você dá uma ligadinha, você fala, comenta depois, tá? Obrigado. Verdade. Após amaldiçoar todos indistintamente, voltou o herói coroado ao cume do monte, na expectativa de partir sem detença ao encontro do pai. Mas o anjo, muito triste, explicou-lhe que a roupagem dos outros que lhe provocara tanto sarcasmo inútil era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se, ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que se deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Faltava-lhe piedade, entendimento, que ele voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes sem que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. Alguns minutos de silêncio seguiram-se indefassáveis. O mestre, todavia, imprimindo significativa ênfase às palavras, terminou. Há muitas almas na terra, ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita, envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, em vez de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos, enquanto, porém, não se, não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo no próprio espírito com sinceridade e devotamento, não receberão as asas que lhes será lícito partir para a direção do céu. Pois é, e é exatamente isso, né? Porque nós fomos uma era, uma civilização, todo o mérito que a nossa doutrina é filosofia, ciência e religião, em que a ciência ela teve ênfase total, né? E ela veio hoje da prova da religiosidade, da religião, e que evoluímos muito cientificamente, valorizamos todos os nossos estudos, é louvável, todos os esforços, todas as pós, os contras, né? Muitas vezes é contra quem faz aquela área ou a outra, todos os estudos, tudo é muito maravilhoso, mas se não tivermos a humildade de reconhecer que nós somos aquele espírito simples e ignorante, criado, né, propenso ao bem, mas que com a oportunidade da escolha, e que nós passamos por esse caminho, então quer dizer, muitos retardaram o caminho por conta do sarcasmo daquele que se dizia superior. Quantos irmãos nossos, quando estão conosco, nos acham superiores em alguma coisa e não o somos? Quantos acham? Ou porque falamos, porque estamos palestrando? Ou porque dirigimos uma casa? Ou porque fazemos isso, aquilo, do outro? Né? Nós lembramos de Lázaro, né? Aquela, aquela história de Lázaro, em que, né, quando a pessoa desencarna, pede Lázaro para molhar os lábios, porque nós não somos medidos por nada disso. Muitos hoje de nós ignorantes, que mal conseguimos fazer o outro corpo, como dizia da minha época, são espíritos assim de uma escola que não temos noção, né? Então a importância do trabalho, a importância da dignidade, a importância de botar o copinho lá com água lá no grupo espírita, a importância de abrir a porta, a importância de sorrir. Maria Teresa diz que o sorriso é o cartão postal do cristão, né? E sorrir agora para uma terra que sofre, uma terra que passa por várias situações, várias mutações. E nós podemos observar que nesse momento também nós estamos numa luta juntos e não se fala de guerra, aquela guerra lá, Palestina, aquela coisa toda. Nós estamos unidos, é momento de fazermos tratados mundiais, é momento que nós avançamos, é momento que nós estamos evoluindo, sim, mesmo na prova de expiação. É momento em que nós temos que dizer, mesmo distante, né? Amemos uns aos outros. Reconhece meu discípulo por muitos se amarem. Mas tomemos cuidado com nossos currículos, Sim. cuidado com a nossa expressão facial, com nossos Marcelo, olhos, né? Nossos eu, olhares.
Eu, infelizmente, vou ter que te interromper, porque se a gente Hum, fizer 1 hora, o Instagram fecha a Perdão. live sem a gente conseguir nem se Tá, despedir. Então, tá a gente tem que certo. fazer a Então, pré porque faltam 5 minutos para ele poder fechar. Ele já está me avisando aqui então, que ele já está em contagem regressiva. Senão, a então gente não tá bom. consegue nem salvar a E live. tá, tá Me bom. E perdoa. antes da. Tá, não, não, não. Eu peço perdão a vocês. Quero agradecer muito esse momento, que a gente possa ter outros momentos, e a todos os irmãos e irmãs que estão aqui, e que possamos ser multiplicadores da boa palavra, da boa nova, e assim nós vamos fazer essa pequena musiquinha que vocês devem conhecer e em seguida a prece, tá certo? Eu chamo essa música de Porvir, não sei nem o nome dela. Não entristeças o seu coração, confia em Deus e espera. Há tempo para o inverno e o verão, outono e primavera. Em breve os campos irão florir, então cantarás, repetirás a sorrir, com Cristo tristeza jamais. Repetirás a sorrir, com Cristo tristeza jamais. E assim, Pai, em nome de Jesus, Maria, mentores amigos de cada um de nós, amigos tarefeiros do bem, anônimos, conhecidos, independentes, todos indistintamente. Agradecemos essa manhã de sábado com a permissão de adentrarmos a cada lar para levar essas palavras, mesmo sabendo que muitas vezes não estamos congruentes com as mesmas, mas que nos esforçamos a cada dia. Obrigado, Senhor, pelo pão. Obrigado por cada profissional que se dispõe a lutar, a trabalhar para cada um de nós. Obrigado pelo momento atual. Obrigado por toda a nação, todos os mentores, todos os tarefeiros, por toda a luta desenvolvida em prol de uma conquista, de uma cura, de uma renovação. Mas que ao avançar esse processo que passamos, renovados, voltando à nossa luta, ao nosso dia a dia, jamais possamos esquecer da importância do olhar, do aperto de mão, do abraço, do caminhar, do trabalhar, de ser um todo da família, da religiosidade, de cada momento, Senhor. Obrigado, Senhor, que esta mesma paz atinja aos hospitais, a todo canto onde houver dor e sofrimento, em especial por aqueles que estão partindo por consequência dessa enfermidade e consolando os corações de seus familiares, que mesmo sem poder despedir dos seus corpos físicos, tenha certeza que a vida é plena e que ela segue. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Obrigado, mentores amigos. Que assim seja. Que Obrigado, assim, Doralice. muita gratidão de ter você dividindo com a gente a leitura hoje. Muito obrigada. Amanhã a gente está aí de novo, às 7 horas da manhã. Deus Amanhã quiser. quem está com a gente é a Mariana Helena. Que bom. E, e a gente vai se ver de novo, Marcelo, tá bom? A gente vai ver o Tá novo certo, cara. para você ajudar a gente Tá mais um bom. pouquinho. Tá. E se E quiser, pode indicar para você depois no privado alguns nomes assim, que outros irmãos de outros municípios também fazem o culto. com Pode certeza. também? Vamos Então tá divulgar aí bom. o E isso café e também, né? aqueles que se sentirem à vontade para É, participar, se você quiser me é. passar também, a gente Isso, tá. E eu quero dizer que foi uma experiência muito boa, diferente, que eu estou acostumado a interagir com gente assim, eu gosto de estar bem olhando no olho de cada um, mas através do seu, do nosso e dessas pessoas assim, é como se estivesse com todo mundo aqui do lado. Foi com muito bom. certeza. Muita Estamos paz. juntos mesmo. Beijos a todos, fiquem com Deus, um Beijo. ótimo sábado e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus.